Graças e paz, irmãos. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 12. A palavra nos fala assim, irmãos: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor de uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Querido Pai, socorre cada um de nós nessa noite. A tua palavra, Senhor, que foi soprada pelo teu Espírito, foi anunciada aos nossos corações nesse momento. E nós clamamos, Senhor, pela visitação do Senhor a cada um de nós. Nesse assunto tão delicado, Senhor. Nesse assunto tão especial. E um assunto vital para a tua igreja, Senhor. Por isso, socorre cada um de nós, dá-nos a revelação. Dá-me suporte a mim que vou falar, Senhor, pois não tenho sabedoria. Dependo totalmente do teu Espírito, da unção do teu Espírito. E é nessa unção, Senhor, que eu quero falar nessa noite, Senhor. Não com a força do homem, mas com a força do teu Espírito. Por isso, prepara o nosso coração, Senhor, porque a palavra falada será a tua palavra, Senhor. Não é palavra de homens, é a tua palavra, Senhor. É o Senhor ordenando o seu corpo, é o Senhor ordenando a sua igreja, é o Senhor conduzindo cada um de nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos, visita o nosso coração, Senhor. Encontra caminho, Senhor, para que o Senhor possa desmontar o nosso coração, para que a tua vontade, o teu querer, a tua unção prevaleça em nós, Senhor. Nós não queremos ser, nós somos a tua igreja, porque a tua palavra fala, Senhor, que nós somos a tua igreja. E nós, pelo teu Espírito, tomamos posse, Senhor, dessa palavra tão preciosa, porque nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é o nosso cabeça, Senhor. Por isso, fala conosco, ordena as nossas vidas. Senhor, usa esse tempo que estamos diante do Senhor para trazer uma realidade espiritual em cada um de nós, Senhor. Que nós não saiamos daqui do jeito que nós entramos, Senhor, mas nós saiamos daqui com o nosso coração perturbado, Senhor, mas convicto de que nós somos a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, visita e transforma as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão preciosa, né? Porque em várias circunstâncias o Senhor olha para os seus discípulos e diz para eles assim, ó: vós sois a luz do mundo.
vós sois o sal da terra, né? E a palavra olha para nós e diz assim, ó, nós somos, né? Vós sois o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Irmão, nós precisamos ter essa consciência em nossos corações, né? E para nós conotar essa questão, nós somos o corpo de Cristo, nós não estamos aqui falando em perfeição, irmãos, porque o Senhor Jesus diz lá, eu edificarei a minha igreja. Então ele está edificando a igreja dele. Como membros do corpo de Cristo, nós precisamos andar nesse tempo em que nós estamos, andando com a nossa consciência de que nós somos o corpo de Cristo, os representantes de Cristo aqui nessa terra. O Senhor se moverá aqui nessa terra através da sua igreja. Fora isso, ele não se moverá, irmãos. Assim ele se colocou nessa condição de que ele se moveria através de nós. Então, irmãos, o início da nossa meditação nessa noite tem que ficar muito claro para cada um de nós que nós somos o corpo de Cristo. Sabe? Agora nós vamos buscar da mente do Senhor, né? Essa convicção de qual é o meu lugar nesse corpo. O que eu sou nesse corpo? O que eu exerço nesse corpo, né? Aí nós precisamos pedir, não para o Valdeci, nós precisamos pedir para aquele que edifica, aquele que é o cabeça, aquele que é o cabeça desse corpo, onde ele ordena esse corpo. Então nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, mostra-me. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós nos aquietamos e ficamos anos e anos pedindo para o Senhor, mas como o Senhor diz lá em Mateus, para aqueles judeus que chegaram para ele falando que aqueles discípulos dele estavam comendo sem lavar as mãos. Então o Senhor disse assim, ó, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas nós precisamos ter uma forte convicção de que se nós somos o corpo de Cristo, nós realmente precisamos saber que em nós não há mais força, em nós não há mais desejo pelas nossas coisas, mas sim por aquilo que é do Senhor. E então, quando acontecer isso, irmãos, o Senhor, pela sua infinita graça, os nossos projetos, que muitas vezes nós temos aqui debaixo da soberania do Senhor, Ele vai permitir que nós continuemos, que nós trabalhemos, que nós negociemos, que nós andemos de forma adequada com o que Ele quer nesse mundo. Então, irmãos, tudo aquilo, e eu tenho falado já muitas vezes aqui, tudo aquilo que o Senhor tira do nosso coração, Ele se coloca no lugar daquilo que Ele tirou. Irmãos, não há nada nesse mundo melhor do que a presença do Senhor. Sabe? Não há nada. Então, se ele tira um vício nosso e Ele se coloca no lugar desse vício, que precioso que vai ser para nós. Porque aí nós vamos poder honrá-lo, glorificá-lo. Sabe? Em vez de nós estar honrando nossos desejos, nós estaremos honrando o Senhor na presença dele. Então, irmãos, com essa convicção, irmãos, de que nós somos o corpo de Cristo. E aí nos traz uma responsabilidade. E individualmente membros um dos outros. Membros desse corpo. Se nós somos membros desse corpo, então automaticamente nós somos membros uns dos outros. Porque aí o Senhor coloca aqui como um corpo físico representando o seu corpo espiritual, né? O seu corpo místico nesse mundo, onde todos aqueles que creram foram inseridos nesse corpo, né? Agora, como nós estamos andando aqui neste lugar? Nós somos uma partícula desse corpo, onde nós precisamos realmente estar unidos, estamos unidos um com o outro, para então exercer a vontade do Senhor nesta cidade de Ariquemes, né? Nós não precisamos querer se preocupar com a cidade de Porto Velho, mesmo por isso que nós precisamos orar por ela, mas na preocupação nossa precisa ser Ariquemes, as vidas perdidas que dia a dia se vão nessa cidade e muitas vezes conhecido nosso,
que estão se indo sem conhecer o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva, o evangelho que dá vida. Então, irmãos, como nós precisamos, como corpo de Cristo, saber que nós, sim, temos responsabilidades diante do Senhor, porque foi Ele que nos arregimentou, foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos deu a sua própria vida, foi Ele que foi para aquela cruz, né? E nos deu vida, e vida com abundância. E a vida eterna, irmãos. Então, o desejo do nosso coração nesse tempo, qual deve ser? Volta, Senhor. Volta, Senhor. Vem buscar a tua igreja, né? Mas isso precisa ser feito com realidade, irmão, porque se nós não tivermos uma convicção da nossa vida diante do Senhor, nós vamos falar, vem Senhor Jesus, mas da boca para fora, porque o nosso coração, e como o Senhor conhece o nosso coração, então muitas vezes Ele não ouve, graças a Deus, porque muitas vezes Ele não ouve as nossas orações, porque se Ele ouvisse as nossas orações, que muitas vezes nós fazemos da boca para fora, Ele viria e nós ficaríamos. Que triste isso, né? Então precisamos ter essa realidade interior, sabe, irmão? Sabendo que nós somos esse corpo precioso do Senhor. E agora eu preciso conhecer quem é aquele que está unido a mim nesse corpo, né? Porque no corpo nós temos juntas, nós temos um membro, termina um membro, está ligado pela junta em outro membro, sabe? Então essa é a convicção que nós precisamos ter. Agora, qual foi a palavra que o Senhor trouxe para nós, pelo qual Ele se tornou cabeça desse corpo? Qual foi a palavra, qual foi a obra que Ele realizou para que Ele se tornasse esse cabeça federal de Deus aqui nessa terra, né? Então, nós vamos ver alguns textos, irmãos, muito preciosos dentro da palavra do Senhor, para nós, com essa convicção, irmãos, somos o corpo de Cristo, sabe? Não vamos além disso, porque depois, a hora que nós tivermos essa convicção de que nós somos corpo, e eu preciso buscar do Senhor todo o propósito que Ele tem para mim dentro desse corpo, aí Ele vai começar a abrir as esferas para mim daquilo que eu devo exercer. E como eu devo exercer. Não é do jeito, eu não posso exercer do jeito que eu quero. Porque olha o que diz no verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então é Deus. É Deus quem nos colocou aqui, irmãos. É Deus que nos trouxe aqui. Eu penso que muitos irmãos aqui já tiveram a experiência de desanimarem por estarem andando desanimado e pela falta de entendimento nosso, de não dar, porque nós somos membros uns dos outros, nós precisamos ter sensibilidade espiritual de ver quem é que está com problema, e muitas vezes a pessoa desanima, ele sai, não, aqui não está difícil, eu vou para outro lugar, vai. Muitos de nós já rodou em muitos lugares, irmãos, e acabamos retornando aqui, sabe por quê? Porque o Senhor tem você e eu aqui. É aqui que Ele quer edificar eu e você. E é juntos que Ele quer edificar eu e você. Só que muitas vezes nós somos tardos de coração. Nós somos duros de coração. Aí o Senhor tem que ter mais um trabalho. Por quê? Porque Ele não vai arrombar o nosso coração. Ele vai simplesmente falar. Falar e falar. Ali em Lucas 24, né, aqueles 2 discípulos descendo para Emaús, saíram de Jerusalém para Emaús, caminhando, e o Senhor se aproxima deles e escuta, como que vocês estão indo tristes aí conversando? O próprio Senhor Jesus, você não sabe? Né? O Nazareno, falava que era filho de Deus, e que nós achávamos um profeta poderoso em palavra, e que nós achávamos que era ele que iria edificar Israel, mas eles mataram. E hoje faz 3 dias, o 3º dia, se bem que algumas, olha só, irmãos, algumas mulheres foram ao sepulcro, olharam e viram que ele não está lá, outros falaram que já viram ele ressuscitado, mas estavam tristes andando, e o próprio Senhor, e eles não reconheceram o Senhor junto deles. Então o Senhor começa a mostrar para ele, falar dos profetas, expor as escrituras para eles,
até que eles chegaram lá na cidade e, Senhor, como o Senhor é um cavalheiro, o Senhor nunca iria se oferecer para entrar, né, com eles. O Senhor tentou sair, eles chamaram, não fica conosco. Lá, na minha versão diz que eles constrangeram o Senhor Jesus a ficar com eles, né? Então o Senhor entra naquela casa e quando o Senhor entra naquela casa, ele senta à mesa, ele toma conta de tudo. Porque ele pega o pão, ele dá graça, ele parte o pão e entrega para cada um deles. E então abre-se os olhos deles. E eles perceberam que aquele que estava com eles era Jesus. Mas quanto tempo eles andaram sem reconhecer o Senhor? Depois lá na frente eles, olha, quando nós andávamos, quando eles punham a palavra para nós, não nos ardia o coração, quando ele estava falando a seu respeito, né? Então eles imediatamente têm consciência que aquele era Jesus ressuscitado, então eles voltam para Jerusalém, imediatamente, e aí eles dão testemunho para aqueles que já tinham visto o Senhor. Jesus ressuscitou, sabe? Então, irmãos, agora nós precisamos ter convicção de pedir, Senhor, entra na minha vida. Senhor, transforma a minha vida. Sabe? E aí nós precisamos, só que não da boca para fora, irmãos. Do fundo do coração. E aí nós precisamos ter plena convicção de que o Senhor vai entrar e vai virar nossa vida de cabeça para baixo. Vai virar, e aí nós precisamos estar aos pés dele. Porque ele vai tirar tudo aquilo todo aquele ninho tranquilo que nós fizemos, né? Nós estamos protegendo a nossa vida com muito zelo, com muito cuidado, com muitos prazeres desse mundo. Nós estamos ali, sabe, bem aconchegante. Mas quando ele entrar na sua vida, na minha vida, ele arranca tudo isso. Por quê? Porque ele quer se colocar no lugar de tudo isso que nós temos. E quando ele se colocar no lugar, irmãos, tudo se tornará muito melhor. Porque, irmãos, aí a palavra de Deus diz que estar com o Senhor é muito melhor do que estar, né, nesse mundo, né? Então o desejo de que o Senhor volte será real nas nossas vidas. Mas precisa ter essa posição. Senhor, entra, visita, transforma a minha vida, né? Então esse verso 27, ele precisa ser muito real para nós, né? Somos o corpo de Cristo, né? Vós sois o corpo de Cristo. Nós somos, sabe, irmãos? E mais antes de nós avançar, mais uma conotação aqui sobre aquilo que o Senhor Jesus falou lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando ele diz assim, ó, vós sois o sal da terra, né? Vós sois o sal. E a gente sabe, irmãos, que o sal ele tem uma finalidade: tempero e conservação, né? E por ele ser um tempero, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer sede, né? Ele vai trazer sede. Uma das características do sal é trazer sede, certo? E aí, se nós somos o sal da terra, se nós somos o sal e nós estamos dando sabor para as pessoas que estão na nossa volta, elas estão tendo sede de Deus através das nossas vidas. Sabe, isso é uma característica que nós precisamos ter muita convicção da parte do Senhor, para que então a nossa vida seja uma vida que honre o Senhor em todos os sentidos que o Senhor tem para nós, sabe? Então, quando nós temos essa convicção, irmãos, quando nós falamos a palavra do Senhor, testemunhamos a palavra do Senhor com convicção e expressamos a vida de Cristo, através das nossas ações, as pessoas elas vão ter sede de Deus, porque elas olham, elas vão ver Cristo em nós, elas vão ver nas ações que nós estamos fazendo Cristo, então elas vão querer, sabe? Então precisamos dessa convicção, irmãos, para que então a nossa vida seja realmente uma vida moldada pelo Senhor, né? E aqui nós podemos ver, irmãos, vós sois o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, como eu já citei lá de Mateus, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Então é Ele, irmãos. Não é eu, não é você.
é o Senhor que está nos edificando dia a dia, sabe? Não pense que você, não, para mim ser o corpo de Cristo eu preciso ser perfeito, eu tenho ainda muitas dificuldades, ainda eu tenho que largar muitas coisas ainda. Não se preocupe com isso, irmãos. Se preocupe em ir aos pés do Senhor, com esses prazeres que você tem, com esses amores que você tem por esse mundo. Não se preocupe mas vá aos pés dele. Ele é aquele que pode te edificar, ele está edificando, sabe? Quando diz lá em Hebreus, capítulo 10, 19, né? Acheguemo-nos, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo caminho, pelo caminho. Agora, como que nós nos achegamos lá? Pelo sangue e pela obra, né? Mas nos achegamos lá com o quê? Com um coração sincero diante do Senhor. Com um coração sincero, em plena certeza de fé, que Ele nos purificará. Então, irmãos, essa convicção que nós precisamos ter diante do Senhor. Nosso coração sincero na presença dEle, muitas vezes, Senhor, se o Senhor não tocar em mim, eu estarei perdido, Senhor. Sabe? Então esse é o desejo do Senhor e é o toque que Ele precisa transformar as nossas vidas. Então, irmãos, com essa convicção, ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, vamos 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Olha o que a palavra nos fala. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, essa convicção nós precisamos ter, irmãos. Que o amor de Cristo naquela cruz constrangeu o nosso coração. Atraiu as nossas vidas para que nós pudéssemos realmente tomar posse, ser conformado com aquela morte, porque os nossos pecados, a nossa natureza, a nossa iniquidade foi colocado sobre o nosso Senhor. Então, o amor dele nos atraiu. Agora, como corpo de Cristo, nós precisamos responder a ele, né? E o verso 15 fala assim: e ele morreu por todos, sabe? Então, essa preciosidade de Deus é que chama a nossa atenção, irmãos. Ele morreu por toda essa humanidade, irmãos. Ele morreu por todos. Agora, o texto segue dizendo assim: para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então, irmãos, ele morreu por todos, para dar vida a todos, mas nem todos creram. Então ele morreu por todos para que aqueles que vivam, então são poucos, receberam vida, porque creram na obra de Cristo. Então aqueles que creram, para que todos que creram receberam a vida, né? E aí o verso 16 segue dizendo: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Porque, irmãos, quando nós não criamos no Senhor, nós ouvia falar de Jesus. Nós nascemos ouvindo falar de Jesus. E nós conhecíamos Jesus só de ouvir falar. Mas agora, se nós realmente tomamos posse dessa obra e ressuscitamos com Cristo, e Cristo é a nossa vida agora, então nós já não conhecemos Cristo agora do jeito que nós conhecia lá atrás, porque agora nós temos uma vida com Ele. Agora Ele faz parte da nossa vida. A expressão que Ele traz para nós é algo especial para nós. Então, agora nós não conhecemos como nós conhecemos, porque agora nós temos muito mais profundidade com Ele. Porque agora, irmão, nós somos o seu corpo. Agora nós recebemos toda a instrução dele, sabe? Porque antes nós ouvia falar do Senhor, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas agora nós temos experimentado o Senhor. É por isso que nós somos o corpo de Cristo, né? Mas o verso 17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, irmãos, nós somos uma nova criação
em Cristo Jesus. Uma nova criação. Então, irmãos, isso precisa falar forte ao nosso coração, porque nós somos, antes nós não era corpo de Cristo. Antes nós estávamos mortos para Deus. Mas agora nós ganhamos vida, e quando ganhamos vida, Ele nos batiza no seu corpo espiritual. Fazemos parte desse corpo. Por isso que lá nós lemos o texto que quando um sofre, todos sofrem. Então essa precisa ser a nossa convicção, irmãos. Por isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos pedir socorro uns aos outros. Irmão, nós não vamos poder expor os nossos problemas para toda a igreja, mas muitas vezes o Senhor tem alguns irmãos, algumas irmãs, onde você possa se abrir o seu coração e chorar juntos, né? Mas também quando você alcançou uma vitória, também esses irmãos precisam se regozijar juntamente com você. Então isso é algo especial, é algo que só acontece conosco, igreja do Senhor. Porque o mundo não quer saber disso. O mundo, quando você chega com os teus problemas para essas pessoas do mundo, eles dizem, joga para o alto, acaba com isso, né? Isso aí não pertence a você. Vá viver sua vida, vá ser feliz. Você está aqui para ser feliz. Não, irmão. Nós estamos aqui para fazer o Senhor feliz. Né? Sabe, o que mais você ouve aí, os casamentos, é dizendo assim, eu sou muito feliz no meu casamento. Irmãos, nós não casamos para ser feliz. Aquele que vive a sua vida no casamento para ser feliz, vai se frustrar. Sabe por quê? Porque nós casamos para fazer o Senhor feliz. Agora, no casamento, se o Senhor está feliz, nós vamos estar regozijando um com o outro. Então essa é a expressão. O grande problema é você deixar o Senhor de lado e dizer assim, eu vou me casar para ser feliz. Faça isso não. Nós precisamos fazer o Senhor feliz, porque a felicidade do Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa alegria, né? Então, irmão, nós somos uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Sabe, quando essa convicção vir forte no nosso coração, porque dois aspectos nós precisamos ter com muita clareza na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, né? Uma é que nós temos que viver como um crucificado, essa é a base, né? Esse é o alicerce, porque Cristo é a rocha, o alicerce é a obra de Cristo e a edificação sobre esse alicerce é a nossa vida. Aí pode vir enchente, pode vir qualquer dificuldade, mas nós estamos firmes nesse nosso alicerce. Então essa é a primeira convicção que nós precisamos ter. E se nós temos a convicção que nós somos um crucificado, quem é o nosso Senhor? Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Ele que vai nos suprir em tudo que nós precisamos, sabe? E a segunda convicção que nós precisamos ter é que nós somos o corpo de Cristo. E individualmente membros uns dos outros. Nós não somos o mundo é individualista. Nós não, nós somos coletivos. Nós fazemos parte de uma comunhão muito maior, né? A comunhão com o Pai e com o Filho no Espírito. Assim como a Trindade viveu eternamente, na eternidade passada nessa comunhão, agora na eternidade futura, não mais 3, 4. Porque a igreja está lá inserida nessa mesma comunhão preciosa com o Pai, com o Filho, no Espírito. Não recebendo o poder, a deidade de Deus, não, mas como sua igreja, como noiva do seu Filho, como templo do Espírito Santo e como filhos de Deus. Então nós estaremos na eternidade futura nessa união perfeita. Então, irmãos, aqui nesse lugar que nós estamos aqui, nós somos o corpo de Cristo. Sabe? Então essa é a criação, essa é a convicção que nós precisamos ter nesses dias para que então vivamos não uma vida individual, mas nós possamos viver olhando um para o outro e auxiliando um no outro. Porque, irmãos,
Por que que eu devo ajudar o meu irmão? Porque o Cristo que vive em mim, vive nele. Então não há mais. Por isso que o texto diz lá em 1 Coríntios que não há mais tanto grego, não há mais judeus, não há mais gentios, né? Lá em Gálatas fala também. Então nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Sabe? Então quando nós temos essa preciosidade, aí nós podemos olhar lá para e mais um pouquinho para frente aí, Gálatas capítulo 6. Daqui vai começar a mostrar, irmãos, essa preciosidade que nós temos de nos auxiliar um juntamente com o outro, né? Gálatas capítulo 6, verso 1 em diante, nos fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Amém? Então, o primeiro ponto aqui, se nós vermos o irmão em dificuldades, nós que somos aqueles que são mais espiritual, devem corrigi-lo. Mas como corrigir? Com espírito de brandura, com espírito de saber que nós somos iguais. Saber que se ele errou, se eu não me cuidar, eu posso errar também, né? Então esse é o primeiro ponto, meu. E aí o segundo ponto no verso 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo, né? Isso fala de cuidado mútuo, de se alguém tiver em dificuldade, nós poder estar ali auxiliando, levando as cargas, socorrendo, né? E aí o verso 3 fala assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, né? E como eu falei, no corpo, entre nós, não há um superior ao outro, não, irmãos. Ninguém está acima de ninguém. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, né? Nós temos funções diferentes, mas a função não faz com que nós sejamos tem um alto aqui e outro aqui. Não, irmãos. Todos estamos no mesmo, porque aquele que o Senhor deu 5 talentos, lá em Mateus 25, e aquele que ele deu 2 talentos, e aquele que ele deu 1 talento, foi segundo a capacidade de cada um. Aquele que recebeu 5, ele teve que depender tanto do Senhor quanto aquele que recebeu 2. Não foi mais fácil para ele. Afinal de contas, eu recebi só 2 talentos, eu vou tirar de letra. Não, irmãos, ele teve que depender do Senhor tanto quanto aquele que recebeu 5 talentos, né? Para poder, porque é a segunda capacidade. Então eles eram servos, todos servos, mas receberam diferentemente as tarefas da parte do Senhor, né? Porque o Senhor conhece a nossa estrutura, né? Então nós não podemos querer ser aquilo que nós não somos, porque nós somos todos iguais, né? O verso 4 diz assim: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, né? Então nós nunca podemos, irmãos, querer nos gloriar porque nós ajudamos o irmão. Afinal de contas, eu sou mais sábio aqui porque o irmão dependeu de mim e eu fui lá e... Não, irmão. Quem supriu foi o Senhor. Então nós não podemos, por causa daquele irmão, querer se gloriar. Não, irmão. Nós precisamos nos gloriar no Senhor, né? E aí o verso 5 vai assim: porque cada um levará o seu próprio fardo, né? Parece uma contradição, mas o fardo aqui, irmão, fala de que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos sendo edificados. Então, como que está? E como que está o meu fardo diante do Senhor? Está pesado? Tem um caminho. Está muito pesado? Esse fardo seu? Tem um caminho. O Senhor disse assim para ele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se tu está com um fardo muito pesado,
Entregue para Ele. Vá aos pés dele. Diz, Senhor, está aqui. Não tem mais forças. Sabe? Porque aí você vai tomar posse daquilo que... Porque é Ele quem carrega, irmãos. Então, fica mais fácil. Porque agora, qual é o meu fardo? É olhar para o Senhor. E entregar para Ele. Né? Agora, nas tribulações, quem vem ao nosso auxílio? O Senhor vai mandar os membros que estão perto desse corpo, é a que vão nos ajudar. Sabe, irmão? Então, quão precioso é. Agora, como que eu busco a mente do Senhor? Para saber, irmãos, como eu devo agir, como eu devo buscar. E eu quero trazer um texto lá do Velho Testamento que fala muito ao nosso coração, que precisa falar ao nosso coração. Tem algumas verdades ali lá em Êxodo, quando Moisés estava intercedendo pelo povo. Êxodo 33, a partir do verso 12. Algumas verdades aqui que nós precisamos, porque aqui, irmãos, Moisés estava intercedendo, Moisés estava orando ao Senhor, Moisés estava entregando aquele povo diante do Senhor, e Moisés pede algumas coisas para o Senhor para nos ensinar. Porque, irmãos, por que o Espírito Santo deixou esses textos para nós? Para nosso ensino, né? Aqui fala assim: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então, Moisés aqui ora ao Senhor, dizendo, ó Senhor, o Senhor disse para mim que tem achado graça aos meus olhos. É por isso que o Senhor quer que eu leve esse povo daqui. E um pouco antes o Senhor tinha falado para Moisés, eu vou enviar um anjo para que leve esse povo e entre na terra de Canaã, mas eu não vou com eles. Então Moisés diz, espera aí, Senhor. O Senhor achou graça aos meus olhos, e aí manda que eu leve esse povo, mas agora, aí no verso 13 ele diz assim, agora pois, se achei graça aos teus olhos. Agora ele fala que Deus tinha achado graça nos olhos diante dele. Agora diz, ó, Senhor, se eu realmente achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Então, irmãos, fala muito ao nosso coração. Precisa falar muito ao nosso coração. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor... lá nós lemos o texto, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, o Senhor morreu por todos logo. Então o amor dele por nós foi grande, ele nos conhece, sabe? Agora nós precisamos rogar a ele, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor é precioso, o Senhor conhece a minha estrutura, agora, Senhor, eu quero uma intimidade com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Porque, Senhor, eu sou o seu corpo aqui nessa terra. Eu sou o seu corpo aqui. Senhor, eu preciso exercer a função que o Senhor tem para mim nesse lugar. Mas para isso, Senhor, eu preciso conhecer o teu caminho. O teu caminho. Porque, irmãos, todos nós aqui, o Senhor já nos encontrou, já nos salvou, e Ele conhece. Ele conhece nós, sabe de onde? Como diz lá em Efésios, antes da fundação do mundo. Ele já conhecia nós. Agora nós precisamos, sim, conhecer Ele também. Conhecer os caminhos dEle. Né? Porque, como diz assim, Moisés, o povo de Israel conheceu os feitos do Senhor. Mas Moisés conheceu os caminhos do Senhor. Irmãos, nós não podemos só conhecer os feitos do Senhor só. Nós precisamos conhecer o caminho dele. Porque quando nós conhecemos o caminho dele, muda tudo na nossa vida. Sabe? Então esse ponto é muito importante. Irmãos, se o Senhor achou graça em nós, agora nós temos que rogar, Senhor, mostra-me o teu caminho para que eu ache graças também. Porque não é só o Senhor achar graça em nós. E nós viver a nossa vida aqui tranquilo, não, vai naquele grande dia, como que será, irmãos? Agora nós precisamos conhecer o caminho dele, sabe? E é na intimidade, é no caminhar que nós vamos conhecendo, né?
Mas o texto ainda não terminou. E considera que esta nação é teu povo. Considera. Mostra-me o teu caminho e considera que esse povo é teu, né? E aí só há uma resposta da parte do Senhor, porque, irmãos, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Quando o Senhor vê um coração derramado aos pés dele, ele vem ao encontro, né? Por isso que o Senhor aqui no verso 14 diz assim: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Se nós olharmos no início desse capítulo 33, o Senhor, então, ele diz para Moisés que ele não iria no meio daquele povo. Ele enviaria o seu anjo, porque se ele fosse no meio daquele povo, ele destruiria todos. Mas então, eu vou enviar a palavra do Senhor, falando para a mulher, eu vou enviar o meu anjo. Mas então o Senhor aqui nesse momento, agora a oração de um coração quebrantado, muda, né? Muda a mente do Senhor. Então o Senhor disse assim, a minha presença irá contigo, não é? E eu te darei descanso. E ele fala aqui, a minha presença, Moisés, irá com você. Como você vai no meio desse povo, eu vou no meio deles também. Por você. É por você. Sabe? Então isso fala. E quando a presença do Senhor está conosco, o que acontece com nossas vidas? Descanso. Né? E eu te darei descanso. Porque todo suprimento provém dele. Toda alegria provém dele. Sabe? Então, quando ele está, nós temos a presença do Senhor, nós estamos descansados. Nada nos afeta. Né? Como ele falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe? Então, quando o Senhor está conosco, há um descanso, porque esse Senhor é maravilhoso. E aí Moisés, então, continua dizendo assim, então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura e andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, né? E é isso que nós somos, irmão. Nós somos a igreja do Senhor, aqueles tirados para fora. Nós fomos tirados para fora desse mundo, para não vivermos mais com o coração neste mundo, né? Vamos viver aqui, com os nossos pés aqui, mas a nossa mente lá no alto, sabe? Os pés aqui, mas o nosso coração no alto, buscando as coisas do alto, né? Não vivendo mais com os prazeres desse mundo. Por quê, irmãos? Porque nós somos a igreja do Senhor. Então, irmãos, isso fala muito ao nosso coração para nós descobrir qual é o meu lugar nesse corpo. É andar com o Senhor. Se não andar com Ele, irmão, nós vamos passar 20 anos, 30 anos, vamos partir desse mundo aqui e não vamos encontrar resposta, sabe? Então, e você vê a religião muito, e não só a religião, irmão, mas se nós não vigiarmos, quantos anos nós estamos andando, ouvindo, e está tão bom ouvir, não há um incomodar no nosso coração sobre o que eu devo fazer, sabe? Nós precisamos mudar, porque, irmãos, mais uma vez, e eu vou ser muito enfático, porque nós precisamos compreender que nós somos o corpo de Cristo aqui nessa cidade. Isso precisa mudar nas nossas vidas. Isso precisa dar uma convicção muito forte para nós. Se nós somos o corpo, o que é que nós estamos fazendo? Nós precisamos buscar o suprimento que é do cabeça, né? Então, olhando para esse texto, nós temos já um norte para dizer assim, como que eu vou olhar qual é o meu lugar ali. E eu não estou falando, hoje nós não estamos falando das dificuldades que virão. Se o Senhor permitir, outro dia nós vamos fazer. Você é corpo?
Agora vem as dificuldades aí por você ser o corpo de Cristo. Né? Porque você não foi arregimentado para uma guerra, você não foi arregimentado para viver o paraíso virá depois, quando o Senhor voltar. Aí sim, aí é gozo. Bruno, mas enquanto nós estivermos aqui, o que eu estou chamando a nossa atenção é que eu preciso saber qual é, ter a convicção de que eu sou o corpo de Cristo e eu preciso exercer o lugar que o Senhor tem. Aí para cada lugarzinho nesse corpo que o Senhor colocar um de nós, vai ter peia, sabe? Vai ter peia. Porque, irmão, alguém atira uma pedra, quando ele vem bater no meu olho, o que o cérebro imediatamente aciona? A mão para botar na frente. Agora essa pedra ela pode furar a mão, pode fazer, o corpo, a mão não está preocupada com ela, mas ela está preocupada em defender o olho, né? Quando você está andando, tropica e cai. O que o cérebro faz imediatamente? Bota as mãos. Você percebe, né, que a mão vai ser muito judiada, né? Para você não cair com a cara no chão, o braço, a mão vai, não importa se vai quebrar, se vai, não tem problema, mas ela vai fazer de tudo para proteger o corpo. E assim nós, irmãos. Depois nós vamos, se o Senhor permitir, outro dia nós vamos estudar sobre essas dificuldades que virão. Mas o que eu quero chamar a atenção, convicção para nós somos o corpo de Cristo. E precisamos saber qual é o meu lugar para que eu esteja preparado. Eu posso ser uma unha de um dos dedos, do dedinho pequeno aqui, que é mais... é bom, uma unha ali não tem muito... Mas a hora que vem uma pedra no olho, a mão vai se colocar na frente. E pode atingir essa unha, e daí? Ela vai sair. E aí vai dar problema, não vai? Então, irmãos, precisamos atentar para as nossas vidas. Se eu sou o corpo de Cristo, qual é a convicção de que eu preciso ter em relação à minha vida? Qual é a convicção que eu preciso ter da minha vida? Porque eu sou o corpo de Cristo. Individualmente, membros uns dos outros. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Ele nos fala assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com eles, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Agora vejam só, irmão. Qual é a convicção? Servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Amém? Então, essa deve ser a nossa convicção, que nós precisamos servir ao Senhor. Ao Senhor. Com muito amor, com toda humildade diante do Senhor. E diante das provações, diante das dificuldades, eu estou ali servindo ao Senhor, né? E aí diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a tarefa que nós vamos ter por nós sermos o corpo de Cristo, né? E agora volta para o nosso viver novamente. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que esperam cadeias e tribulações. Então, irmãos, servir ao Senhor há um preço a ser pago, porque eu sou o corpo de Cristo, né? E aí, então, eu preciso, e aí o próprio Senhor Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci. Se vocês estão em mim, vocês são mais do que vencedores, né? Mas nesse tempo vocês passarão por algumas dificuldades, né? Agora eu quero encerrar com esse verso 24 para nós poder levar para nossa casa e meditar para que
a nossa vida possa ser uma vida na dependência do Senhor. Fala assim o texto: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Aqui pega cada um de nós, não? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O texto segue dizendo: contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Então, irmãos, essa precisa ser a nossa convicção. Nós somos o corpo de Cristo, né? Nós recebemos toda a instrução dele, então nós precisamos saber que nós só somos corpo dele porque ele nos amou, que ele nos atraiu, que ele nos fez aquela obra perfeita em cada um de nós, e nós hoje somos uma nova criação de Deus. E nessa criação ele nos coloca junto como corpo dele. Agora nós precisamos buscar todo o suprimento dele, e não buscar da nossa mente, não buscar da mente do outro irmão que tem um pouquinho mais de sabedoria, não. Nós temos acesso ao trono da graça. Nós temos diretamente o acesso ao Senhor, né? Então nós temos que buscar dele, o caminho dele, conhecer ele, para que nós possamos exercer o ministério que ele tem para cada um de nós, né? E nessa caminhada, irmãos, o Senhor vai trabalhar, porque é ele. Não se preocupe, irmãos. Estou falando aqui em tribulações, vocês não se preocupem, que o Senhor não vai dar uma tribulação que você não aguente. Não se preocupe, pode ficar tranquilo. Você vai passar por algumas dificuldades, mas fique tranquilo que ele passa com você, e ele já, e na tribulação, ele já nos deu a vitória, né? E ele quer nos aperfeiçoar, nessas dificuldades. Sabe? Então, essa é a vantagem desse Senhor maravilhoso. E não se preocupe com esse texto aqui, que nós lemos também, que o Espírito Santo nos assegura de que de cidade em cidade nos haverá tribulação, sabe? Não se preocupe com isso, porque é o caminhar do Senhor que vai nos aperfeiçoar. Se nós tiver medo hoje, se nós não tiver condições de ter uma dificuldade hoje, ele não vai trazer. Ele vai nos preparar para que amanhã ela venha. Mas que ela vem, sabe? Ela vem, muito firme. E aí ele vai colocar em nossos corações, para nós não considerar a nossa vida preciosa para nós. Não é você, não é eu que vou chegar e tomar uma posição. Não, da agora em diante o Senhor vai ser tudo para mim. Não, irmãos, é Ele quem trabalha. Ele que vai tirando aquilo que nós confiamos tanto. Ele vai tirando a nossa confiança. Nós temos confiança nas nossas riquezas. Ele vai dar um jeitinho. E Ele vai se colocar nesse lugar, para que a nossa confiança mude, não nas riquezas, mas nele, que é Cristo Jesus, sabe? Então a nossa vida vai ficando olhando para ele. Então chega no final, nós não vamos considerar a nossa vida preciosa para nós. Somente a nossa vida é preciosa para servir a ele, sabe? Isso é que o Senhor quer de cada um de nós, para sermos úteis para ele, para a glória dele. Amém, irmãos? Querido Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és precioso para nós, Senhor. Tua palavra diz que o amor do Senhor constrangeu cada um de nós. E que o Senhor Jesus morreu por nós para nos dar vida. Por isso, Pai, esse momento que estamos diante do Senhor, as palavras que foram faladas aqui, Senhor, nós te rogamos, traga essa realidade pelo teu Espírito a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Nos ajude para que nós cresçamos e realmente a vida de Cristo possa glorificar em nós, a tua vida em nós possamos glorificar o teu nome, Senhor. Nos ajude, Pai. Visita cada coração que está aqui hoje, as dificuldades que cada irmão, cada irmã tem. Ó, Senhor, ajuda-nos, visita-nos e transforma as nossas vidas para a glória do Senhor. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós colocamos essa semana diante do Senhor. Cada vida aqui, Senhor, que estará nessa semana, que nós possamos, aonde nós estiver, dar um testemunho glorioso do Senhor. E por isso nós clamamos, Senhor, continua com a sua mão poderosa sobre nós. Ó Espírito Santo, não retires a tua mão de nós. Mesmo que esteja doendo, Senhor, não retires, porque o teu trabalho é um trabalho precioso, é um trabalho glorioso, Senhor. Nós queremos ser transformados para a tua glória, Senhor. Nos ajude, ganhe os nossos corações dia após dia, para servirmos somente a ti. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe e que nós possamos ir guardados no teu nome, para a glória, a honra e louvor do teu nome, Pai. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.